Povo de Deus, a paz do Senhor. Bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, uma produção aqui do Corpo Pedagógico da Congregação Nazaré 2, Igreja Apolo. Somos as Assembleias de Deus e estamos aqui na lição de número 4 da sala de adultos. Então, título da nossa lição, Dons de Poder. Semana passada foram estudados os dons de revelação. Vamos continuar o nosso estudo. Vamos começar logo abrindo aqui a escola bíblica. Ela é aberta com Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz assim o Paulo: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então vemos aqui claramente nesse versículo Paulo retirando de si toda e qualquer glória e atribuindo toda a ação da pregação do Evangelho a uma atuação viva e eficaz do Espírito Santo e do poder que dele opera, do poder que ele concede aos homens. Então, nós não somos do convencimento intelectual, nós somos daquele que dá liberdade ao Espírito Santo para que ele opere seu imenso poder por meio dos homens e mulheres cheios de Deus. A verdade prática. Os dons de poder, que são 3, eu já adianto para você, são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Então vamos estudar aqui, 3 dons de poder. São, na verdade, o primeiro é o dom da fé, o segundo são os dons de curar, no plural, e o terceiro são as operações ou a operação de maravilhas. Então vamos lá, o dom da fé, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 9. Primeiro subtópico da lição diz assim: o que significa fé? E a própria Bíblia conceitua a fé. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Então, confiança e dependência de Deus. É a fé que é nos dada desde o primeiro momento com o cristianismo, no nosso nascimento. Então, nós temos essa confiança, essa dependência de Deus. É um fundamento. É provado, mas não é visto. E é fundamentado em coisas que muitos ainda nem receberam. É a fé. Então, subtópico 2. Uma breve definição, vocês conhecem bem mais, mas existe uma diferenciação entre a fé para a salvação e a fé como dom. Dom presente, uma virtude do Espírito Santo. Então, Stanley Orton, ele traz aqui um conceito retirado da nossa lição, que diz assim: é uma fé milagrosa para uma situação e oportunidade especial. Então, esta fé como um dom, ela já é depois daquela primeira fé que aparece na nossa vida. Está lá em Romanos 5 e 1, Romanos capítulo 10. É quando nós reconhecemos a Jesus. E para isso, precisamos da fé. A fé, nesse primeiro momento, é a fé salvífica, que vai gerar em mim e você conversão e salvação. Porém, esta fé, ela pode ultrapassar essa fé salvífica. Ela recebe um poder especial para agir além da natureza, de modo muito sobrenatural. É a chamada fé milagrosa. Tem um exemplo, e eu já quero citar aqui, nesse contexto, é de dom. Então, vamos a um exemplo primeiro bíblico, depois eu mostro a vocês um exemplo de um dos heróis da fé. Está lá na Bíblia. Não temais, Moisés falando, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Êxodo 14, 13 e 14. Então, o exército egípcio estava vindo com muita fúria. O mar bravio estava diante dos hebreus. E
de um modo sobrenatural, uma confiança além do comum. Moisés pediu para o povo se acalmar, porque o Senhor iria lutar, batalhar e vencer pelos hebreus. Moisés não vivenciou a ação de Deus quando citou esse versículo. Ele recebeu, ele se fundamentou na esperança que ele tinha. Ele creu em Deus de um modo sobrenatural e foi assim que aconteceu. Então, o dom da fé, ele se realiza e às vezes não acontece no momento quando ele é exercido. Um dos heróis da fé, não lembro agora o nome, e não vou dizer para não pecar, mas ele era conhecido como o pai da fé da era moderna. Ele tinha um orfanato e uma vez pela manhã, está no livro Heróis da Fé para Crianças, esse relato, não tinha o café da manhã. E ele, era inglês, morava ali naquela região do Reino Unido. Deus colocou no coração dele criar vários orfanatos para os órfãos da Inglaterra. Não tinha café da manhã, mas ele pediu para... Essa informação chegou para ele e ele, muito calmo, cristão, pediu para todos se sentarem. Todas as crianças, né? Imagine o prato, imagine o copo. E ele orou a Deus e pediu que Deus providenciasse, porque não havia naquele momento comida para todos os órfãos. E ele já orou agradecendo a Deus pelo café. De repente, em frente ao orfanato, quebra uma carroça, na temporada carroça, com leite. E para não haver perda, o carroceiro resolveu fazer uma doação de leite. Então chegou o leite. Mas ele disse, ainda não sirva. Durante toda a noite, o padeiro foi incomodado. E logo cedo, após o leite, chegou uma grande doação de pão. Então nós vemos aqui uma ação desse dom. O dom da fé. Uma atuação sobrenatural de quando um cristão crente confia e depende totalmente de Deus, ao ponto de, numa situação adversa, se comportar de modo inesperado. Eu, não sei você, mas numa situação como essa eu estaria muito desesperado. Aquele herói da fé, ele manteve a calma, a confiança e a crença de que Deus faria e fez maravilhas. Então, oremos por esse dom em tempos de tantas incertezas, o dom da fé, né? Então, vamos continuar aqui. Vemos os dons de curar, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Então, o que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. E aqui eu acrescento da alma, da mente e do corpo. Esses dons, no plural, têm várias interpretações. Existem pessoas que são usadas para curarem tipos de doenças específicas. Por exemplo, eu conheço um pastor lá do Espírito Santo que Deus usa ele para surdos e mudos apenas. Deus também usa ele em outras áreas, mas na grande parte do seu ministério, Deus usa para curas de surdos e mudos. Porém, é possível também que esses dons de curar seja na metodologia do curar. Não há um roteiro. Tinha a hora que Jesus impunha as mãos. Tinha a hora que Jesus deixava alguém tocar nele. Tinha a hora que Jesus, por exemplo, cuspia. Tinha a hora que Jesus fazia um agregado de cuspe com terra. Então não há um roteiro, não há uma fórmula mágica. E também esses dons de curar podem ser interpretados como uma virtude que uma pessoa recebe para curar vários tipos de doença num determinado momento. Também pode ser interpretado como benefício que o enfermo recebe. O dom é um presente. Então, aquelas enfermidades no enfermo serão sanadas. Então, sempre de modo sobrenatural, pelo Espírito Santo. A redenção e as curas. Então aqui eu quero trazer um esclarecimento. Enquanto não recebermos o novo corpo imortal incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Então aqui já quebra essa questão de que o crente não adoece, o crente não está sujeito a acidentes, o crente não está sujeito às enfermidades. Estamos sim. Tá? O nosso corpo não será glorificado aqui. É no porvir, é no arrebatamento da igreja. Quando o Senhor se unir
a sua noiva. Até lá, nós devemos nos cuidar. E eu vi um pastor comentando esses dias e ele disse que há 3 alternativas para mantermos uma vida saudável. A primeira é dormir bem, não perder noites de sono a não ser por extrema necessidade. A segunda é nos alimentarmos bem e não comermos todo tipo de porcaria e comidas que vão a longo prazo nos trazer prejuízo. E o terceiro é fazer exercícios físicos. Nós somos cada vez mais sedentaristas, né? Controle remoto, vem deixar na minha cama. Então, cuide do seu corpo, porque a salvação é garantida, mas o fato de adoecermos não. Outra coisa, deixa eu falar aqui para vocês com relação à redenção e às curas, tá certo? Nem sempre alguém quando adoece é por causa do pecado. Tem 2 situações, um em João 5 e um em João 10, onde uma pessoa estava doente porque tinha uma vida, foram consequências dos seus atos pecaminosos. Mas lá em João também fala de um cego que assim nasceu, não porque ele tinha pecado, mas é porque a glória de Deus iria ser manifestada. Então nem sempre uma doença, uma enfermidade é resultado de uma falha moral de uma pessoa. Pode ser também um ato de disciplina de Deus. Pode ser também um ato da inconsequência da pessoa de não cuidar da sua saúde. Tá bom? Então, estamos sujeitos a isso. Fiquem atentos e vamos nos cuidar. Vamos prosseguir com a nossa aula. Então, a necessidade desses dons. Olha que incrível que o comentarista falou. São manifestações do poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Aqui eu quero abrir um parêntese e agradecer por todos os profissionais da área médica, da área da saúde, desde o nutricionista até aquele que sabe fazer vários tipos de cirurgia. Todos são importantes. A ciência médica, as ciências da saúde, são auxiliares de Deus. Deus é a favor da vida, certo? Porém, não podemos nos esquecer que há para a igreja essa disponibilidade do sobrenatural. Vá no médico, faça seus exames. Se for necessário, inicie algum tipo de tratamento. Mas ore para Deus lhe curar. Ore para receber do Senhor essa virtude. Alguém com o dom de curar, impor a mão sobre você. É bíblico. Está lá em Tiago, capítulo 5. Nós orarmos por cura. Quem vai fazer? Ou é os médicos, ou é o Senhor. Faça pelo caminho que você tiver oportunidade. Tá bom? Não busque extremismos. Eu só vou para médico, Deus não cura mais. Não, eu só vou para Deus, não existe médico. Não é assim que funciona. O cristão ele é equilibrado. Existe a atuação do Espírito Santo através dos dons de curar, mas enquanto você não é beneficiado com isso, procure os médicos, as médicas, procurem o nutricionista, procure o enfermeiro, procure as pessoas que vão cuidar bem de você, tá? Mas também reconheça que por mãos humanas ou de modo sobrenatural, só o Senhor é capaz de curar o ser humano. A medicina se desenvolveu porque Deus deu inteligência aos homens e às mulheres. E quando Deus cura, a glória não é da pessoa que ora, a glória é do Senhor que efetua a cura. Então esses dons são muito necessários. Então vamos à parte final da aula, lembrando que aqui é só um comentário pequeno, né, dado esse formato virtual. O dom da operação de maravilhas, está lá em 1 Coríntios 12, 10. O que é esse dom? Então, o dom da operação de maravilhas, eu acho fantástico esse dom. Ele altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Então, vamos imaginar, com outras palavras, que momentaneamente as leis da natureza, elas são quebradas. Vou dar um exemplo. Se eu pegar, por exemplo, essa caneta aqui, não sei se vocês estão vendo, espero que sim. Se eu jogar, ela tende a ir para baixo, por causa da ação da gravidade, né? Os corpos tendem a ir para o centro da Terra. Mas o nosso pastor Gunnar Vinger, quando ele ministrava no início das Assembleias de Deus no Brasil,
Os cristãos em alguns cultos, eles levitavam. Então, em vez de eles caírem, eles flutuavam. Não me pergunte como, não me pergunte por quê, mas convém muito bem com essa definição dada na revista. É uma alteração da ordem natural para uma coisa que você diz é impossível. Não, isso jamais eu pensei que fosse acontecer. É uma operação de maravilha. Eu vou exemplificar mais à frente, mas só para que você entenda que a lei matemática, a lei química, a lei biológica, a lei física, ela pode ser quebrada quando esse dom está em ação. Exemplos bíblicos. Vamos lá. Jesus deu ordem ao vento e ao mar. Então, através de um comando verbal, a natureza se curva. Jesus também deu um comando à figueira e disse assim: nunca mais produza fruto. E ela imediatamente ela secou. Então, são coisas maravilhas que quebram a ordem natural das coisas. Não acontecem diariamente. E quando acontecem, é com muita raridade. E as ressurreições que Jesus fez? O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, o Lázaro há 4 dias. Jesus multiplicou pães e peixes. Isso são exemplos de operação de maravilhas. Jesus transformou água em vinho. Onde é que isso acontece? Tente aí na sua casa para você ver se transforma em suco. Não chega nem perto. Então nós estamos recheados na Bíblia de operações de maravilhas. Tem um exemplo que eu gosto muito para que você, se ainda tem alguma dúvida, entenda. Essa quebra da ordem natural por uma atuação do Espírito Santo. Tem um grande missionário americano chamado T.L. Osborne. Ele tem um ministério de curas e milagres. E várias vezes, quando ele fazia principalmente cruzadas na África, era comum pessoas sequeladas da guerra, né? Alguns países africanos tiveram e têm guerras civis, onde eles enterram as minas e as bombas, quando explodem essas minas, amputam pernas, braços, as pessoas ficam totalmente limitadas. E era muito comum, quando esse homem que estava pregando sobre Jesus, haver operação de maravilhas. Dentes nasciam, braços cresciam, pernas, pés. Então, a gente vê a atualidade desses dons. Eu creio plenamente de que o nosso Deus ainda está em atuação. Se você não crê, eu quero te convidar a crer de que Deus ainda efetua e Ele pode, conforme a sua vontade, trazer essas atuações maravilhosas. Porque o objetivo desses dons é que a igreja cresça e que a nossa pregação não consista apenas em vernáculos, em lábia, em conversa. Quando há uma confirmação pelo poder de Deus através dos seus dons e das suas atuações, o evangelho ele é alicerçado de um modo muito mais profundo nas pessoas. Vamos continuar. E por fim, uma recomendação que a lição bíblica nos traz. Existem muitas distorções nos usos dos dons de curar e de operação maravilhas. Então aqui resumi 3 grandes exortações, conselhos, alertas para nós. Primeiro, não determinamos, nós não decretamos e nós não exigimos cura. Quem faz isso não entende a Bíblia. Nós somos criaturas. Nós somos o barro. Nós somos o pó. Não temos direito algum de exigir qualquer coisa do nosso Deus. Ok? Não ameace Deus com sua salvação. Não ameace Deus com seus dízimos. Não ameace Deus com qualquer coisa. Não caia nesse decreto sobre a minha vida. Você pode chamar a existência, mas com muita humildade e com muito reconhecimento de que Deus faz se Ele quiser. Não exija. Não entre nessa jogada que muitos estão fazendo. Quem sara o enfermo é Deus. Hoje em dia, há muita glorificação do homem e da mulher que tem esses dons de curar, dons de operação de maravilha, os chamados dons de poder, que é a nossa aula de hoje. Gente, quem sara não é quem tem o dom. Quem sara é o doador do dom.
o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele glorifica a Jesus, ele glorifica a Deus, ele transfere essa glória. Então, não queira ter esse dom e não busque esse dom para fechar a agenda, para ter reconhecimento da igreja humano, para ser elogiado. Não. É o Senhor quem merece, porque é Ele quem sara e Ele faz quando Ele quer. O terceiro conselho vai nesse sentido. Não podemos agendar dias, horários para a operação do Espírito Santo. Eu já vi, não sei você, vários cartazes. Hoje, culto de curas e milagres, e não tinha cura nem de dor de cabeça. Não falo por onde eu já passei, falo de lugares que eu fui, onde havia uma expectativa muito grande. As igrejas que eu passei, graças a Deus, foi e ainda é dirigida por homens e mulheres sábias. Eu digo, e vocês entendem o que eu estou falando. Há uma forçação de barra, há um encantamento, há um teatro. Por quê? Porque você faz a convocação, você constrange e diz, vai haver cura. Não há um botão para ligar. O dom, ele é distribuído conforme o Espírito Santo quer ou não querer atuar. Tá bom? Então, muito cuidado com isto. Muito cuidado. Nós devemos sim, para qualquer culto, qualquer reunião onde Deus esteja, e ter a expectativa de que a qualquer momento Deus pode fazer o que Ele bem entender. Mas nós não podemos impor que estas coisas aconteçam todo momento, em todo tempo. Então, eu quero agradecer a você que ficou aqui comigo estes minutos. Próxima semana já temos aula presencial, graças ao bom Deus. Tenha uma semana abençoada. A paz do Senhor a todos e nos vemos em breve, em nome de Jesus.